Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 1. Quem achou, diga amém. Está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Aleluia! Glória a Deus. Tome assento adorando ao oleiro santo nessa noite. Aleluia! Maravilha de Deus. Que bênção, viu? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, nós acabamos de ler um texto muito importante da palavra de Deus e também muito conhecido, que narra sobre a história de Jeremias e um episódio de sua vida quando ele vai até a uma olaria. Olaria é local que se fabrica vasos, e principalmente vasos de barro. Nós sabemos que existem vários tipos de vaso, né? Na nossa atualidade tem vaso de barro, vaso de vidro, vaso de prata, de ouro, de ferro, enfim, uma infinidade de vasos. Mas o vaso que Jeremias desceu para olhar o oleiro fazer, a Bíblia diz que era um vaso de barro. Era um vaso denominado vaso de barro. Jó 33:6 diz que nós somos como um barro, o qual Deus ele molda ao seu bem prazer. A Bíblia Sagrada, então, vai relatar que Jeremias recebe a ordem de Deus para descer até a casa do oleiro. Antes de falar sobre a descida de Jeremias, eu queria tratar com os irmãos sobre quem foi Jeremias. Nós sabemos por alto que Jeremias foi um dos profetas maiores. A Bíblia separa profetas maiores dos menores, não porque uns eram mais importantes do que os outros, mas por conta do tanto que eles escreveram. Os profetas maiores na Bíblia, na ordem cronológica que está aqui na Escritura, são eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os irmãos aprenderam? Vamos lá, 1, 2, 3. Isaías, Ezequiel e Daniel. Estes são os 4 profetas maiores. Mas nós também temos aí os profetas menores. 12 profetas menores que compreende a Bíblia desde o livro de Oséias até o livro de Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, 12 profetas menores. Por que que eles recebem esse nome? Porque eles escreveram menos, escreveram livros pequenos, receberam profecias de Deus que não eram profecias longas, profecias enormes, eram profecias pequenas. E o mesmo Deus que fala no muito, também fala no pouco. O importante é que Deus fale, aleluia, nem que seja no muito, como é o livro de Isaías, né, o maior livro da Bíblia, 66 capítulos, em tamanho maior até que Salmos.
Deus usa Isaías e fala muito, mas Deus também fala pouco. Exemplos através de Obadias, aleluia, e através de tantos outros. O importante é Deus falar, nem que seja pouco, nem que seja muito, nem que seja na média. O importante é Deus falar. Quantos vieram ouvir Deus falar, já pode soltar um glórias a Deus nessa noite. Jeremias, ele é levantado por Deus para ser um profeta maior, ou seja, um profeta que iria escrever muito, um profeta que recebeu muita coisa da parte de Deus para transmitir ao povo. E os irmãos sabem que Jeremias, ele é chamado por Deus para ser profeta. Quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5, nós vemos que Jeremias não queria estar no ministério para o qual Deus o chamou. Qual era o ministério que Deus chamou Jeremias? Era o ministério profético. E no Antigo Testamento, ser profeta era um pouco diferente do que é hoje. Hoje em dia, quando a gente chama alguém de profeta, é até um elogio, não é? Fala, profeta, tudo dá benção. Eita, tô só no azeite, né? Tô que nem sardinha, só no óleo. É até um elogio. Mas no Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento, quando Deus chamava um profeta, era mesmo que está chamando ele para morrer. Era mesmo que Deus estivesse dizendo: tu vai fazer a minha vontade, falar o que eu mandar, ir aonde eu lhe dizer, e vai morrer em prol do meu nome. Ninguém queria isso, porque todo mundo, inclusive na nossa geração, quer ouvir Deus falar, quer transmitir o que Deus falar, quer ir para onde Deus mandar, mas ninguém quer morrer. Aleluia! Ninguém quer morrer. Vou lhe dar um exemplo clássico aqui, e bem rasteiro e simples. Hoje em dia, quando nós andamos por aí, tanto aqui na Ceilândia, como onde eu estou morando, em Santa Maria, no Gama, Taguatinga, Guará, qualquer lugar que tu for andar, tu vai ver que existem igrejas quase que uma do lado da outra, né? Cada um com nome diferente, né? Asa do Anjo, Cuspe de Deus, Jesus Chorou, né? Vaso de Azeite, Vaso de Alá, e tantos nomes por aí, e alguns até colocam a foto, né? Do fundador, do apóstolo, né? Não sei para que coloca a foto lá, mas está lá, coloca uma foto. E aí, irmãos, é igreja uma em cima da outra. É muita igreja. Agora, preste atenção, se algum desses pastores, ou apóstolos, ou bispos, ou missionários, se alguns deles querem ir para o Paquistão pregar o evangelho, vai reparar se algum deles querem ir pregar o evangelho na Coreia do Norte. Ei, reparem se eles querem ir pregar o evangelho na China, país comunista. Ah, pastor, mas é longe. Tudo bem, quer ir para perto? Cuba, não vão. Venezuela, não vão. Nicarágua, até as igrejas católicas de Nicarágua estão sendo fechadas. Quanto mais as evangélicas não querem ir. Sabe por quê? Porque se for, não vai ter certeza que vai voltar. Se for, vai morrer. Se for, ele vai ter que ouvir o que a igreja de Esmirna ouviu em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todo mundo, irmã Ceissa, quer a coroa da vida, mas ninguém quer ser fiel até a morte. Eu vou repetir, Miquel. Todo mundo quer receber a coroa da vida, mas ser fiel até a morte, essa daí não, Jesus, ser até a morte, deixa para outro. Igreja do Senhor, quando nós lemos Apocalipse 2, né, a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, igreja sofredora, igreja mártir, igreja que estava padecendo até necessidades básicas, como de alimento e de saúde. Jesus dá uma palavra para João. João escreve
e a carta aí. E João, com a pena melada de tinta, começa a escrever. E a resposta de Jesus, a palavra de Jesus, não era igual hoje, porque hoje a palavra tem bênção, tem chave, tem bandeja, tem porta aberta, tem dinheiro na conta, tem carro novo chegando, tem casa própria. Ei, quem te viu no aluguel vai te ver na mansão. Quem te viu no sol nascente vai te ver no Lago Sul. Ei, hoje em dia está assim. Mas sabe qual foi a palavra de Jesus para Esmirna? Ele foi dizendo, olha, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Ei, 10 dias sofrendo, 10 dias de tortura, 10 dias de tribulação. E aí Jesus vai ter livramento? Não, vai morrer. Todo mundo vai morrer. Não vai escapar ninguém da igreja. Desde o pastor até o membro mais simples vão morrer. Mas seja fiel. Seja fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Só os fiéis nessa noite, solta o teu melhor, glória a Deus, aleluia. Jeremias é levantado num período semelhante. Jeremias é levantado como profeta, e profeta no Antigo Testamento era receber tapa na cara. Profeta no Antigo Testamento era receber humilhação. Profeta no Antigo Testamento era ser agredido, ser escorraçado, ser expulso, ser agredido e muitas das vezes até morto. Profeta recebia isso. E Jeremias, sabendo o peso do ministério para o qual Deus lhe chamou, ele diz, Jeremias 1, 4 e 5, olha, eu não sei falar, Senhor, eu sou como uma criança. Aí Deus diz, olha, não diga que eu sou como uma criança. O que eu te mandar falar, tu vai falar. Aonde eu te mandar ir, tu irás. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Deixa eu lhe dizer algo aqui, para tu tirar essa cara ruim, dar um glória gostoso para Jesus. Escolhido não tem escolha. Ah, meu Deus, tu não entendeu. Ei, tu não entendeu. Vou repetir. Escolhido não tem escolha. Escolhido obedece àquele que o escolheu. Ah, Deus me escolheu, mas eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero. Então tu não é escolhido, tu é chamado. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos, isso. Por quê? Por conta disso. O escolhido não vai para onde quer, não fala o que quer, não faz o que quer. O escolhido vai para onde Deus quer, fala o que Deus quer que ele fale, faz o que Deus quer que ele faça. E Jeremias experimenta ser um escolhido. Agora, pastor, tudo bem. Jeremias foi escolhido, obedeceu à escolha. Foi só mar de rosa na vida dele, né? Foi só bênção na vida dele, né? Deixa eu lhe dar aqui duas informações sobre Jeremias. Primeira coisa, ele é conhecido no meio teológico e acadêmico como profeta chorão. Ele é conhecido no meio teológico e acadêmico como o profeta chorão. Ele não recebe esse nome porque ria demais. Ele não recebe esse nome porque vivia sorrindo, gargalhando, mostrando os dentes. Ele tem esse nome porque era um profeta chorão. E chorava por quê, pastor? Porque ninguém ouvia a palavra de Deus na boca dele. Quando eu digo ouvir, não é de escutar. Ouvir é de fazer descer a palavra. Ela entra no ouvido e de vez em quando sai pelo outro. Mas ouvir entra pelo ouvido e desce ao coração e é praticado pelo crente que ouve a palavra. Aleluia. Primeira coisa, ele era conhecido como profeta chorão. Segunda coisa, ele é o único, eu vou falar devagar para tu entender. Ele é o único escritor da Bíblia que escreveu um livro fúnebre. Meu Deus. Ele é o único escritor da Bíblia que escreveu um livro fúnebre. Que livro é esse? É o livro de Lamentações, de Jeremias.
Tu acha que esse crente que só bota vitória no Facebook, ele é realmente um profeta, irmão? Ei, o Instagram é a rede social do status, né? É a rede social da vitrine, é a rede social da falsidade, é a rede social de mostrar o que não tem e o que não é. Ei, ninguém bota no Instagram, eu tô doente. Ninguém bota no Instagram, minha plaqueta de sangue caiu. Ninguém bota no Instagram que perdeu o emprego. Ninguém bota no Instagram que a porta fechou. Ninguém bota no Instagram que bateu o carro. Ninguém bota no Instagram que o marido ou a esposa desviou. Ninguém bota no Instagram que os filhos estão na droga. Ninguém bota no Instagram que sofreu. Não, lá é só vitória, é só bênção. Ei, a gente comendo pizza adoidado, é cada x-tudo. Ei, com 3, 4 hambúrguer. Ei, é só Coca-Cola boa. Alguns até botam a cerveja sem álcool lá, os crentes que não é bênção. Ei, cada um posta o que vai dar status e ibope. Ah, mas se Jeremias tivesse Instagram, não ia ser Instagram, ia ser estragado, porque o cara ia colocar o que acontecia em Jerusalém. Como foi a vida de Jeremias? Eu vou lhe dar as informações, ouça bem, se quiser anotar bem, senão depois tu vê lá na live, né, pastor Miquel? E anota. Vamos lá, para a Bíblia Sagrada, só no livro de Jeremias aqui. Ele foi chamado por Deus, profeta escolhido, um profeta maior. Então, foi só bênção, só vitória, porta aberta, né, agenda, cachê, ei, só coisa boa, né? Carne de sol, picanha, maturado, só coisa boa, né? Observe bem, em Jeremias capítulo 11, a Bíblia diz que Jeremias foi rejeitado pelos vizinhos. Jeremias capítulo 12, Jeremias foi rejeitado pela família. Jeremias capítulo 20, ele é rejeitado pelos profetas e pelo sacerdote. Jeremias 20, 10, ele é rejeitado pelo rei. Jeremias 26, ele é rejeitado pelo povo. Jeremias 20, ele é rejeitado pelos seus amigos. Ah, mas ele foi só rejeitado, pastor? Isso daí até eu sou, não. Jeremias 20, ele é colocado amarrado no cepo. Jeremias 38, ele é jogado numa cisterna cheia de lama para morrer. Jeremias 43, ele é levado para o Egito contra a sua vontade. Jeremias 20, 17, ele desejou que a mãe dele nunca tivesse dado a luz a ele. Tal era o sofrimento de Jeremias que ele desejou uma gestação eterna para sua mãe. Lembra aquela luta que a gente passa e diz, não era nem para me ter nascido? Para que minha mãe foi me ter? Para que minha mãe foi ter um filho, uma filha? É aquela luta, Jeremias tinha essa luta. Em Jeremias 20, 17, ele desejou que a mãe dele nunca tivesse dado a luz a ele. Diga misericórdia nessa noite. Esse texto que o pastor Miquel leu, Jeremias 33, 3. O que é que Deus disse? Todo mundo conhece. Clama a mim e anunciar-te-ei. A gente lê demais esse versículo, fala muito com a gente. Quem tem a caixinha de promessa, que é versículos de bênção escolhido, tira ele lá, fala, eita Jesus, me responde, Senhor. Tu tem coisa grande oculta que eu não sei. Eita, que bênção. Mas sabe como estava Jeremias quando Deus disse isso para ele? Ele estava amarrado, preso, estava detido, preso no pátio da guarda do rei. Ele estava amarrado em uma coluna no pátio da guarda, e a palavra de Deus para ele não foi, Jeremias, eu vou matar esse rei. Jeremias, quem te viu na prova vai te ver na benção. Jeremias, a tua vitória vai ter sabor de mel. Jeremias, quem falou da tua vida eu vou matar. Não, a palavra de Deus foi, Jeremias, está amarrado, né? Sim, Senhor, está preso, né? Sim, Senhor, está detido, né? Sim, Senhor, está na coluna, no pátio da guarda, sem merecer, né? Sim, Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Quem ouvir Deus se coloca na posição. Quem ouvir Deus se coloca na posição. Vou repetir. Quem ouvir Deus se coloca na posição. Agora, pastor, Jeremias passou por tudo isso. Mas o que tem a ver a vida dele com
o oleiro. Vamos lá, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Numa tipologia bíblica, nós sabemos que esse oleiro aqui, ele representa Deus, que está com mãos na obra, que está trabalhando. Quando Jeremias desce, ele desce para ir à casa do oleiro. Primeira coisa, para ver Deus trabalhar, tem que obedecer. Deus diz para Jeremias: desce. Ele obedeceu e desceu. Segunda coisa, além de obedecer, para ver Deus trabalhar e para ouvir a palavra de Deus, tem que descer. Todo mundo sabe disso, não é segredo. Tem que descer, aleluia. O evangelho é a única coisa que tu ganha quando desce, né? No mundo tu ganha quando sobe, não é? Você já viu o pódio? O pódio é onde está os 3 principais vencedores. E o primeiro lugar sempre está no meio, maior e com destaque. No evangelho, o pódio não é para cima. No evangelho, o pódio é para baixo. Quem mais desce tem vitória. Quem mais desce é cheio. Quem mais desce tem mais de Deus. Meu Jesus. Jeremias desceu. Jeremias ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus era: levanta-te e desce. Aleluia. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que Deus não falou logo com Jeremias aonde Jeremias está? Porque tem coisas que Deus só fala na casa do oleiro. Não entendeu? Tem coisas que Deus só fala na casa do oleiro. Meu Deus, tem coisa que Deus não vai te falar no 3º episódio de Netflix. Tem coisa que Deus não vai te falar na 2ª temporada de Netflix. Tem coisa que Deus não vai te falar com 30 minutos de TikTok. Não. Tem coisa que Deus só vai te falar na casa do oleiro. Aleluia! Eu aprendo com Jeremias aqui a importância de ir e de estar na casa do oleiro. Aqui é um lugar exclusivo de culto, irmãos amados. Aqui é um lugar exclusivo. Aqui não tem televisão transmitindo jogo feminino de futebol. Aqui não tem televisão transmitindo novela, não. Aqui é um lugar exclusivo de culto. Nós estamos aqui para cultuar. Aleluia. Tem gente que vem, mas não sabe o que é cultuar. O que é cultuar? Cultuar é ofertar. Cultuar é entregar. Cultuar é adorar. Cultuar é ir sem reservas ao Senhor. Aleluia. Uma coisa é vir na igreja, outra coisa é cultuar. Aleluia. Deus não quer apenas espectadores, Deus quer adoradores, adoradores, adoradores. E é tão difícil achar adorador que até Deus, que é onipresente, está procurando. João 4:24, Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espectador se acha em qualquer buraco, espectador se acha em qualquer esquina, mas adorador, aleluia, e não é qualquer classe de adorador, não é qualquer tipo de adorador. Deus está procurando adorador que tem 2 características. Primeiro, que adora de verdade. Segundo, que adora em espírito. Aleluia. Adorador que adora de verdade é aquele que é o que é na igreja e que é também em casa. É na igreja e também no trabalho. É na igreja e também na rua. Esse é adorador de verdade. O adorador de mentira é uma bênção só na igreja. Na igreja levanta a mão da glória. Em casa levanta a mão e dá na mulher. Na igreja
igreja grita aleluia, em casa ele grita palavrão. Esse é o adorador falso. O adorador falso é uma benção aqui dentro. No trabalho ele é um piadista imoral que joga dominó na hora do almoço. No trabalho ele é um depravado. Nunca citou um versículo, mas sabe toda piada que existe, piadas sujas e imorais. Esse é o adorador carnal, é o adorador falso, mas Deus está procurando adorador de verdade. Cadê os adoradores de verdade? Aleluia! Além de verdade, tem que adorar em espírito. Oh, meu Deus, aleluia. Ah, Jesus, adorar em espírito. A carne pode adorar sim, mas é uma adoração fraca, é uma adoração temporária. A do espírito não, porque a carne cansa, a carne se fadiga, mas o espírito, que é a parte de Deus em nós, o pneuma, não, esse aí não se cansa, não se fadiga. Quer dizer que adora deitado, adora em pé, adora de joelho, adora sentado, adora em casa, adora no trânsito, adora na igreja. É adorador que adora em espírito. Tem lugar que não dá para a carne adorar. Tem lugar que não dá para a carne levantar a mão e dar uma glória. Tem lugar que não dá para marchar. Tem lugar que não dá para dar um grito. Mas o adorador, aleluia, que adora em espírito, aonde ele está, ele pode adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Jeremias desce à casa do oleiro. E quando ele chega lá, tu conhece a história muito bem, ele começa a ver o oleiro trabalhando. Se tu ler os versículos de 1 a 4 aqui, tu vai verificar que em nenhum momento o oleiro fala. Sim ou não? Sim. Em nenhum momento o oleiro fala. Deus não disse que o oleiro iria falar. Deus mostrou para Jeremias o oleiro trabalhando. Aleluia. Pastor, por que Deus ainda não falou? Porque ele está trabalhando. Aleluia. Ei, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Na lição o professor fala e ensina, mas na prova o professor fica calado. Aleluia, vou repetir, Miquel. Na lição o professor fala e ensina, mas na prova o professor fica calado. No mundo tu aprende a lição para fazer a prova. No reino de Deus tu passa na prova para aprender a lição. Aleluia! Meu Deus, oh glória! Calma! Deus está em silêncio, mas a mão dele está moldando o vaso. Eita glória! Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus não é ausência de resposta. O silêncio de Deus é resultado de trabalho. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Ele está em silêncio, mas está moldando o vaso. O importante não é Deus falar, o importante é a mão dele está no vaso. É melhor Deus em silêncio e a mão dele no vaso do que ele falando sem tocar. Ei, do que ele falando sem a mão dele. Está abençoando o vaso. Pastor, Deus está em silêncio em uma causa que eu estou passando. Tem gente nessa noite assim, aleluia, 2 pessoas, Deus me revela, Deus está em silêncio, pastor, por essa causa que eu estou passando. Sim, ele está em silêncio, mas não está inerte, não está ocioso, ele está em silêncio, mas está trabalhando. Oh, Jesus, aleluia. O importante é Deus estar trabalhando. O importante é a mão dele estar no vaso. Acontece 2 coisas quando a mão do oleiro está no vaso. Primeira coisa, o vaso pega
o molde que a mão do oleiro quer que pegue. Aleluia! Ei, não é mais a modelagem que eu quero, que tu quer. Não é mais o formato que nós queremos, mas é o formato que Deus quer. Oh, glória! É o formato que Deus quer. Aleluia! Segunda coisa que eu aprendo, quando a mão do oleiro está no vaso, ela é identificada por propriedade do oleiro. Quando o oleiro toca, a digital dele fica. Ei, quando o oleiro toca, a marca do oleiro fica no vaso. Aleluia! Sabe por que o diabo não te matou ainda? Sabe por que o diabo não acabou com tua família? Porque tu é propriedade do oleiro. Tu é propriedade do oleiro. Você tem dono. O oleiro é dono de você. Vaso de Deus. A Bíblia diz que Jeremias está olhando o oleiro trabalhar. E quando ele está olhando o oleiro trabalhar, a Bíblia diz que o oleiro vai formando vasos. Eu não sei se os irmãos já viram o oleiro formando vasos. Eu já vi. O oleiro pega aquele barro cru, aquele barro bruto, antes de levar para a olaria tem um processo, que o tempo não me deixa falar totalmente desse processo, só por alto. O processo é que o oleiro vai nos lugares mais ricos buscar o barro. É isso? Não. Ele vai num lugar mais desprezível. Ele vai num lugar aonde ninguém vai. Ele vai no lodo. Ele vai na lama. Ele vai na argila. Ele vai no manga. Ele vai no mangueiral. Ele vai nos lugares desprezíveis para achar o barro que vai servir para ser vaso. Existem mais de 200 tipos de barro que pode se fazer o vaso. O mais comum é a argila. Quando o oleiro pega uma argila, aquela branca, o oleiro encharca ela com água. E ele não já vai logo fazendo um vaso e levantando, não. Quando ele encharca ela, ele faz um bolo daquele barro. Ele pega uma madeira, até hoje os oleiros fazem isso. Ele pega uma madeira e começa a bater no barro. Começa a bater. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Pastor Laércio, por que ele bate no barro? Ele bate porque todo barro tem pequenos pedregulhos. Tem pequenas pedrinhas. E essas pedrinhas têm que sair. Não pode ficar. As pedras grandes o oleiro tira com a mão. Mas as pequenas, que ele não vê a olho nu, ele vai batendo. As pedrinhas que estão escondidas. Ele vai batendo para aquelas pedrinhas saírem. Se o oleiro pegar o barro com pedra, formar o vaso e colocar no fogo, o vaso vai trincar. E depois que passa pelo fogo, irmão, não dá mais para voltar a ser barro, não. Depois que passa pelo fogo, já era. O último processo da olaria é passar pelo fogo. E depois que passa pelo fogo, não tem mais jeito. É por isso que o oleiro bate muito. É por isso que ele vai batendo para tirar toda a pedrinha que está atrapalhando o barro a virar vaso de verdade. Pastor, por que é que nós crentes passamos tanta prova? Irmãos, olha para mim, eu vou falar numa linguagem mais simples. A gente, não da gente policial, a gente separado, a gente sofre demais. Se tem uma raça que sofre no mundo é o crente. E o crente sofre, ainda é obrigado a estar feliz e rindo. O crente sofre, ele é ofendido, é obrigado a amar o inimigo. Na lei de Moisés era mais fácil. Olho por olho, né? Cortou um pé, vou cortar o pé dele também. Deu na minha cara, tem que dar na cara dele também. Matou meu boi, vou matar o boi dele também. Na lei de Moisés era assim. Na graça é um pouquinho diferente. Na graça, Jesus falou, se alguém
lhe ferir, ferir é bater, machucar. Se alguém lhe machucar na cara, com um tapa. Jesus falou, dá um direto e um jab nele. Foi isso, irmão? Não. Jesus falou algo que 99,9% dos crentes não tem coragem de fazer, que é dar o outro lado. Dá o outro lado. Tem que ser muito cheio de Deus para fazer isso. Como o crente sofre. É caluniado, tem que orar. Não como João e Tiago queriam orar, para descer fogo e matar os samaritanos. Não. Mateus 5,44. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Amai as vossos inimigos. É tão fácil odiar na nossa geração, não é, irmão? Postou uma indireta, a gente já odeia. Passou pela gente na rua, não olhou, a gente já odeia. Nós temos uma facilidade de odiar. Só que Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos. Amar o filho, a esposa, o marido, a filha, o pai, a mãe. Ah, meu irmão, não precisa nem ser crente para isso. Tem ímpio que ama mais os pais do que certos crentes aí. Tem ímpio que ama mais os filhos do que certos crentes por aí. Agora, amar o inimigo, isso é só para crente cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o oleiro está batendo, não é porque ele odeia o barro, é para as pedrinhas saírem. Essas pedrinhas aqui, Miquel, pode simbolizar muitas coisas. Como é escondido, né? Pecados escondidos, raposinhas, os pecadinhos de estimação, que não sai pedindo perdão, que não sai com arrependimento. Só sai quando o oleiro desce a pancada. Só sai quando o oleiro, ele vem com a madeira santa e é madeirada. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Está sofrendo, mas não parou de mentir ainda. Toda hora está mentindo, está contando uma mentira. Até um testemunho que dá na igreja é mentiroso. Ei, o oleiro vai bater nessa noite. O oleiro vai bater nessa noite. O oleiro vai bater nessa noite. Quanto mais ele bate, mais as pedrinhas vão saindo. Aí ele bate, sai pedrinha de cá. O oleiro fica até extasiado humanamente. Divinamente ele não se impressiona com nada. Mas humanamente o oleiro fica extasiado por ver tanta pedrinha saindo. Ele vai batendo e sai pedrinha daqui, sai pedrinha de lá, sai pedrinha de mentira, sai pedrinha de fofoca, sai pedrinha de calúnia, sai pedrinha de conversa fiada, sai pedrinha de agressão. Sai pedrinha de gíria, sai pedrinha de palavra imoral, as pedrinhas vão saindo, aleluia! E quando elas saem, o barro fica puro. Ei, o oleiro pega, chega, passa pelos dedos. Fica muito puro. Ei, o crente puro, irmãos, é uma benção. Alguns falam que é até besta, né? Aquele crente tímido, é o crente puro, que o oleiro já bateu demais. Ah, pastor, porque aquele irmão é assim? Por que aquela irmã é assim? Porque apanhou muito, irmão. Ei, foi muita pancada do oleiro. Ei, para arrancar as pedrinhas. Foi muita pancada do oleiro. E agora está um barro puro. Aleluia. Quando Jeremias vê o oleiro com barro puro sobre a roda, ele vê que agora o oleiro vai levantar um vaso daquele barro. O oleiro por fora, ele só molda o tamanho, não o formato. Ah, tu não entendeu. Por fora é medido só o tamanho. O formato, o oleiro coloca a mão lá dentro e vai formando, ele vai formando a medida do vaso que ele quer. Quer dizer que, o teu formato não vai ser de fora para dentro, o teu formato vai ser de dentro, aleluia, o teu formato vai ser de dentro para fora nessa noite, vai ser de dentro para fora nessa noite. Última coisa, finalizo agora, já fechei a Bíblia.
A Bíblia diz, Miqueias, todo mundo conhece. Quando o oleiro levanta o vaso, Jeremias, ele vê um detalhe. O vaso já estava quase pronto. Quando o oleiro está levantando, Jeremias, ele observa que o vaso se quebra. Aonde o vaso se quebrou? Em cima da roda, na mão de quem? Do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou. O oleiro tem um controle. Se ele quiser quebrar, ele quebra. Ele é soberano. Só que Jeremias, ele vê algo que serve para toda a nossa vida. Ele viu que o vaso se quebrou. Aleluia, coisa linda é se quebrar nas mãos de Deus, irmãos amados. Coisa linda é se quebrar nas mãos do Senhor. Ei, o barro tratado, o oleiro não joga fora. O que o oleiro joga fora é pedra, pedra grande, pedra pequena, pedrinha de todo jeito ele joga fora. Mas o barro tratado pode até se quebrar, o oleiro não joga fora. O oleiro pega e faz um vaso novo. O primeiro se quebrou, pois vai vir outro vaso melhor, vai vir outro vaso maior, vai vir outro vaso mais resistente. Só se quebra na mão do oleiro quem está puro. Meu Deus. Só se quebra na mão do oleiro quem está puro. Quem esconde pecado, Miqueias, vai se quebrar, mas não na mão do oleiro. Vai se quebrar no fogo. Aleluia! Lembra da pedrinha? Não saiu? Não vai se quebrar na mão do oleiro. Vai até passar pela mão dele, mas quando chegar no fogo, aleluia, quando chegar no fogo, meu Deus, aleluia, quando chegar no fogo, não vai se tornar um vaso de honra. Quando chegar no fogo, vai ser caco em cima de caco. Mas nessa noite, Deus não te chamou para ser caco, Deus te chamou para ser vaso, para ser vaso, para ser vaso, aleluia. Quantos querem ser vaso de Deus essa noite? Levanta a tua mão bem alta e já solta glórias a esse oleiro santo que é o Senhor. Com a permissão do pastor Miqueias, se coloque de pé, em nome de Jesus. Meu Deus, oh Jesus, aleluia. Jeremias recebe essa profecia, falada e vista, para uma nação idólatra, pecaminosa, uma nação que estava às portas de ser presa em cativo, 70 anos na Babilônia. E antes de ser levada, Deus ele revela, pastor Edmilson, para Jeremias, dizendo: olha, se Jerusalém fizer, se Judá fizer, como o barro fez, aleluia, se quebrar na mão do oleiro, eu vou fazer um vaso de honra, oh glória! Mas Judá, reino do sul, não quis fazer. Quis manter as pedrinhas no sentido literal, na profecia literal que Jeremias viu e escreveu. Guardaram pedrinhas, continuaram sendo idólatras, continuaram adorando toco de árvore nos altos, nos bosques, continuaram adorando a deuses estranhos, e o que Deus fez foi quebrar eles, não na mão, como o oleiro, ei, deixou o vaso se quebrar, não, no fogo, ei, se quebraram lá em Babilônia, ei, até o dia de hoje, não voltou a ser vaso. Até o dia de hoje, Israel, os judeus são caco sobre caco, é caco espalhado por todo mundo, não é
vaso de honra. Ainda vai ser no milagre durante o milênio, mas atualmente não. Mas você que está aqui, oh glória, você é vaso de Deus. Ei, você é vaso do Senhor. Você é vaso precioso. Você é vaso que Deus vai usar na sua obra nessa noite.